Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais um vídeo aqui, desta vez sobre um assunto muito atual, que é sobre a medida provisória que o governo publicou na data do dia 22 de março de 2020, pessoal. Que é uma medida, tá, para combater o desemprego que está por vir, né, com essa história do Covid-19, o coronavírus, e para tentar fazer com que as empresas não quebrem, certo? Já que elas vão passar por um momento muito delicado, sem possibilidade de funcionamento, significa que não vai ter dinheiro no caixa para pagar os empregados. Então o governo está sim preocupado com essa questão e foi por isso que essa medida foi publicada, certo? E eu estou com ela aqui, eu gostaria de fazer a leitura especialmente do artigo 3º com vocês, para comentar algumas questões. Vamos lá. É, Pessoal, essa MP 927 de 2020, ela já está em vigor, certo? Ela foi publicada aqui dia 20, né? E dia 20 foi exatamente na sexta. Então ela já está em vigor, que é uma questão importante, tá bom? E o artigo 3º é o que fala das possibilidades que o empregador tem para, né, sair dessa crise que ele vai vivenciar. Se ele já não está vivenciando, ele com certeza vai vivenciar, porque até onde a gente sabe, essa quarentena aí de 15 dias possivelmente vai ser prorrogada até o fim de abril, e tem muitas notícias aí saindo que agora que nós estamos no início da confusão, né? Ou seja, a tendência é piorar e não melhorar. Mas, né, tem as pessoas que são confiantes aí que acham que até o final de abril tudo vai estar bem, e isso provavelmente vai acontecer depois que surgir alguma vacina, né, algum método de combate aí a esse vírus que está, né, destruindo o mundo e matando várias pessoas. E o artigo 3º, pessoal, ele fala o seguinte, ó, vou ler aqui com vocês: para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão ser adotados pelos empregadores, dentre outras, as seguintes medidas: o teletrabalho, ou seja, para evitar aquele contato, né, físico entre empregador, empregado e até mesmo com clientes. Tem muitos empregadores preferindo transformar esses contratos que a gente chama de presencial em contratos de teletrabalho, que a própria CLT já regula este contrato, né? Lá explica os equipamentos que o empregador tem que fornecer, as ajudas que ele tem que conceder, explica que esse trabalhador não está sujeito ao regime de jornada de trabalho previsto na CLT. Lá fala sobre as medidas de prevenção, tá? Mas é claro, aqui nós estamos falando de trabalhos que são possíveis fazer fora da estrutura da empresa, né? Não tem como, por exemplo, você contratar uma pessoa que faz limpeza para exercer uma função, né, através de um contrato de teletrabalho. Ou seja, agora se for aquele empregado que com o computador ele consegue executar o serviço, aí sim, com computador e internet ele vai fazer esse serviço fora da empresa, tá? E vai receber normalmente após o mês de trabalho, até o quinto dia útil no mês subsequente, certo? Então é uma opção válida para quem tem essa possibilidade, e isso de certa forma vai ajudar aí toda a sociedade, prevenindo que essas pessoas saiam de casa. Em relação ao inciso segundo, pessoal, antecipação de férias individuais. Nós temos que lembrar aqui que as férias individuais são daqueles empregados que já têm férias vencidas, né, a serem concedidas, ou seja, ele já completou o período aquisitivo de 12 meses e agora ele tem que gozar essas férias. Notícia boa para o empregador: até mesmo os empregados que agora não têm férias individuais adquiridas, eles podem conceder, e provavelmente
depois que essa situação acabar, essas férias que ela irá adquirir no futuro, elas deverão observar essa que ela está recebendo agora, né? Eu entendo que depois terá um novo período aquisitivo aí, depois do retorno. E tem também, pessoal, a situação das férias coletivas, que são aquelas para todos os empregados da empresa ou de um determinado segmento, tá? Então isso também é possível, só que na legislação exigia a comunicação prévia do sindicato, do Ministério do Trabalho, e essa medida provisória acabou com isso, acabou com essa burocracia que tinha para conceder férias coletivas, que era no prazo de 15 dias, né, e as individuais eram no prazo de 30 dias, e agora com a medida provisória no prazo de 48 horas. Então está facilitando aí a vida do empregador a conceder essas férias, tá? Agora o pagamento continua o mesmo, 2 dias antes do início das férias, né? Tanto é que no prazo de 48 horas já tem que quitar o pagamento do valor do salário mais 1/3, beleza? Sobre banco de horas, pessoal, já era possível, né, com a CLT fazer o banco de horas semestral, tem também o mensal, tem empresas que fazem trimestral, mas o maior, né, individual é o semestral. E tem também os sindicatos que fazem banco de horas até anual, tá? Mas o que aconteceu na prática aqui, pessoal? Mesmo as empresas que não têm banco de horas, a medida provisória está estabelecendo isso entre empregador e empregado. Então, o que significa? Que se o empregado, né, deixar de trabalhar neste momento, o empregador futuramente, quando essa crise passar, ele poderá exigir horas extras para que esses dias de folga sejam pagos, né, através das horas extras, né, até 2 diárias. Então todo mundo vai descansar bastante agora, mas no futuro, se o empregador quiser recuperar a economia da empresa, ele vai mandar todos os empregados fazerem horas extras para estar, né, recuperando esse saldo negativo que os empregados estão tendo agora, né, de folga. Tá? Então é uma medida possível, e na própria legislação, pessoal, eles estenderam um prazo aqui, ó, ao final aqui, artigo 14, durante o estado de calamidade, tal, parcial, por meio de banco de horas em favor do empregador, estabelecido por meio de acordo individual para compensação no prazo de 180 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade. Ou seja, pessoal, depois que a gente não sabe quando, né, vai acabar esse estado de calamidade, o empregador terá 180 meses para estar, né, recuperando essas folgas que os empregados estão tendo através de horas extras, tá? Então isso será uma possibilidade, ok? Que mais, pessoal? Suspensão de exigência, voltando aqui para o artigo 3º, inciso 6º agora, né? A suspensão de exigência administrativa em segurança e saúde no trabalho, que são aqueles atestados de saúde ocupacional, os exames admissionais, os exames demissionais, né? Fora a questão de inspeção que costuma ter, né, do próprio Ministério do Trabalho. Então, por enquanto, isso está suspenso, já que a maioria das atividades empresariais estão suspensas, ok? E inciso 7º, o direcionamento do trabalhador para a qualificação. Pessoal, essa aqui é uma situação que o empregado, apesar dele não estar trabalhando, ele vai se qualificar para que a empresa possa obter algum resultado com essa formação que ele vai adquirir neste momento, tá? Ao meu entender, a medida provisória não deixou claro aqui, porém é uma situação que, aqui ó, artigo 18, ela falou sim, pessoal, olha aqui ó, durante o estado de calamidade poderá ser suspenso, ou seja, é um período de suspensão, o empregado neste caso ele não irá receber, e olha aqui, pelo prazo de 4 meses, para a participação do empregado em curso programa de qualificação profissional não presencial, ou seja, teria que ser
online, e diretamente com as empresas que vão fornecer esse curso, né? E aqui, pessoal, com certeza aqui, ó, deixou muito claro que é um período de suspensão. Aqui, ó, o empregador poderá conceder uma ajuda mensal sem natureza salarial, ou seja, deve ser para pagar o curso, né, de capacitação, mas não o salário em si desse período que o empregado vai estar se qualificando, certo? E fala que, dependente de acordo ou convenção coletiva, o empregador poderá fazer isso. Então já fiquem atentos aí a alguns cursos que vocês queiram fazer, né, para estarem se capacitando aí, porque de fato faz assim a diferença para que você, né, se mantenha atualizado e para a empresa não precisar pagar aí esses 4 meses, tá bom? E tem também, pessoal, a questão do recolhimento do FGTS, que a empresa vai ficar sem a obrigação de pagar durante esse período de calamidade pública. Ou seja, como a gente ainda não sabe o fim dessa história, e nós estamos aí no fim de março, a própria legislação ela já trouxe aqui o período, ó. É o artigo 19. Então, olha o que o artigo 19 fala, pessoal. Vou colocar ele aqui. Aqui, ó. Já colocou aqui, ó, competência março, abril e maio de 2020, ou seja, com os vencimentos no mês subsequente. Então trouxe essa possibilidade aí também, certo? Então essa é uma forma de diminuir, né, os gastos do empregador para que ele consiga sobreviver neste período de crise que afetou praticamente todas as áreas aí da economia, tá? Então, são medidas que eu entendo que são muito pertinentes, tá? E são medidas necessárias nesse momento que o país vive essa crise, né, na saúde, com vários brasileiros morrendo, né? E várias pessoas, inclusive, super preocupadas se vão perder o emprego ou não. Então, a ideia dessa medida provisória é manter os empregos, mas é claro, se o empregador não tiver condições de manter, o que vai acontecer? Ele vai dispensar esse empregado sem justa causa, e já tem vários doutrinadores aí entendendo que vai ser por motivo de força maior, né? Um motivo que, em tese, não estava previsto, mas por conta deste decreto aí, né, eles estão dispensando, e o empregado vai receber aí metade da multa, do aviso, as verbas rescisórias, e vai poder se habilitar no seguro-desemprego. Inclusive eu já dei uma aula sobre o seguro-desemprego, está lá no meu YouTube, depois acessem lá para terem acesso. E essa medida provisória, pessoal, ela é bem extensa, ela tem 9 páginas, então ela explicou cada inciso desse aqui que eu comentei com vocês no artigo 3º, de uma forma mais objetiva para as empresas se adequarem aí à nova realidade do Brasil, ok? Até mais, e em breve eu farei mais vídeos.